Oi pessoal, aqui é Letícia Shin, da Terapia no Japão. Eu sou uma psicóloga brasileira morando no Japão. E hoje a gente vai continuar com o vídeo anterior da rivalidade feminina, né? Hoje é a parte 2, depois eu vou colocar o áudio que eu já tinha deixado gravado, mas antes eu pensei em abrir um parênteses e colocar algumas personagens, né, marcantes da história da rivalidade assim, entre mulheres e também, né, o símbolo fálico, algumas mulheres poderosas. Aí eu lembrei da Miranda, né, do Diabo Veste Prada, e que ela realmente é uma mulher poderosa, né, que ninguém ousa rivalizar com ela, apesar de ter, né, ali uns conflitos, é uma questão porque ela é famosa, então acaba que ela é atacada pelos tabloides, né, as fofocas, essas coisas que até a Ana falou no vídeo, né, sobre isso. E também a gente consegue ver nesse filme que a amizade entre a Emily e a Andrea começa ali através de uma rivalidade, mas que depois a Andrea conquista o espaço dela e as duas viram grandes amigas, né? Todo mundo ansioso pro Diabo Veste Prada 2, porque realmente vai aparecer aí como ficou depois de tanto tempo essa relação das duas e de todo mundo, né? É um filme muito bacana, sobre moda e tudo mais, sobre trabalho, questões do feminino, essa pressão do mundo moderno, que a mulher precisa ser independente, poderosa, ativa e ter uma grande carreira, né? Como isso te coloca às vezes numa posição também de renúncia, né? O que você perde quando você põe a carreira em primeiro lugar. Aparece muito essa questão, né, da vida pessoal em conflito com a vida profissional. Depois tem a novela Por Amor, muito antiga, não lembro se era 98, 97, mas que tinha ali uma questão de rivalidade entre a Laura e a Maria Eduarda, né? Era muito forte ali as duas, pelo Marcelo e tudo mais, quem assistiu sabe, e também apareciam outros personagens com conflitos. A Branca, ela era essa mulher fálica poderosa da novela e que rivalizava também com todas as mulheres, ali, com a nora, com a filha. A relação dela com a filha, que era a Milena, era muito conturbada, cheia de conflitos. Foi bem difícil, assim, que ela até tentou destruir o relacionamento da filha, né, o relacionamento amoroso. Parecia que tinha uma carga de inveja, né, da juventude, da liberdade da filha, né. E como eu gostaria de sempre pensar nesse sentido de dois lados, né, a integração que a gente tem que fazer o tempo inteiro, de lembrar que existe um outro feminino também. Nessa novela a gente via, além da Helena, que era o feminino mais bondoso, tinha a Maggie, que era a mãe da Laura, que ela era uma mãe acolhedora, afetuosa, era totalmente o oposto da Branca, né? Então era um feminino mais doce, mais acessível, mais presente, né, que tentava ali de certa forma não jogar uma amargura, uma agressividade, uma rivalidade com as filhas, né. A Maggie era sensacional, assim como mãe, essa personagem entregava, né, este feminino com mais afeto, né, com açúcar, vamos dizer assim. E na mesma novela tinha ali uma parte da rivalidade da melhor amiga da Helena, que se chamava Flávia. E, na verdade, o que ela queria mesmo era competir, né, rivalizar naquele sentido de, eu consigo, se eu quiser, o seu marido, o seu namorado, né. E ela consegue ficar com o Atílio, mas não separar o Atílio da Helena, mas enfim, a questão não era o Atílio, né, a questão, como a gente já disse no outro vídeo, é mostrar para a outra que consegue, né? Precisa ter a outra para poder o objeto, né? O homem, no caso, ser um objeto de desejo, tem que ter a outra no meio, senão não despertaria nada, porque necessita da rivalidade para que exista esse desejo. Essas novelas antigas eram as melhores nessas questões de família, feminino, trabalho, relacionamento. Era realmente uma época de ouro, assim, que todo mundo assistia. Também não sei se é porque não tinha internet, né? De certa forma não era uma coisa tão acessível assim, então a gente ficava preso para ver uma história. Além dos filmes, eram novelas. Já na novela O Clone, a gente se depara também, né, com esses dois exemplos, ou até mais, de feminino, e você tem o oposto ali entre a Zoraide e a Nazira, né? A Nazira, ela tem esse instinto protetor, mas ao mesmo tempo agressivo, e que compete com as outras, né? Sempre nesse sentido, as outras mulheres têm esse peso para ela, e ela compete com as sobrinhas, né? E ela apresenta rivalidade com todas as outras. Porém, existe ali
um feminino mais doce e afetuoso, que é a Zoraide, né, que foi interpretada pela atriz Jandira Martini, que faleceu ano passado. E a Zoraide era aquele feminino com açúcar, né? Então, protetor, acolhedor, né? Puro afeto, que realmente ia ali em sentido oposto da Nazira. Só que a Nazira também mostra ali um lado mais doce dela, né? Bem timidamente, mas no final ela vai mostrando que ela também consegue ser generosa, né? Porque ninguém nunca é uma coisa só, né? Nós somos uma grande mistura de sentimentos, de afetos, né? Nós somos seres ambivalentes. Depois a gente encontra em 4x4 ali mulheres que se unem, né? Apesar de algumas farpas, rivalidades e, né, algumas questões da personalidade mesmo, porque elas são todas, cada uma tem uma personalidade, são muito diferentes, mas elas se unem por uma causa de se vingar dos maridos, dos ex-maridos, né, dos ex-companheiros, das pessoas que as machucaram, e elas querem vingança. Então é uma novela engraçada, mas que você vê ali uma união deste feminino, né? Uma parceria com um único objetivo. Em Laços de Família, acho que foi uma novela também de grande audiência, porque tinha essa competição entre mãe e filha no começo, né? Teve essa questão da Camila ficar com o namorado da mãe, que era um rapaz mais jovem, e claro, muito difícil e complicado, mas depois a trama vira outra coisa por conta da doença dela, né? Ela tem câncer, então a luta, né, pela cura, a superação, as questões que começam a ganhar um protagonismo é outra coisa, né? Na verdade, mãe e filha, né, se perdoam e tem um outro direcionamento ali. Aparece também uma personagem muito interessante, que é a Cíntia, que é uma veterinária, e ela não rivaliza com outras mulheres. Na verdade, mulheres rivalizam com ela. Ela fica numa posição passiva, né, que recebe a rivalidade das outras, porque tem essa posição ativa de quem rivaliza e tem a posição passiva de quem recebe rivalidade o tempo todo e meio que tem que lidar com isso, com os ataques. No caso, a Iris é a principal, né? A pessoa que mais rivaliza com ela ali na novela, e a Iris rivaliza com todas as mulheres, principalmente com a Camila, né? Tem alguns momentos com a Helena, mas ela tem essa questão de querer se vingar porque a Camila roubou o namorado da mãe, então ela tem que pagar por isso e fica querendo fazer justiça, enfim. Numa novela bem anterior a essa, chamada Uma História de Amor, tem ali uma personagem que é a Joyce e que ela apresenta, né, esse período de menina para mulher. Ela acaba engravidando na adolescência, né, ela está vivendo esse conflito e tem ali um período muito difícil que é da relação, né, entre mãe e filha, que tem muita rivalidade, tem rivalidade também com a madrasta, né, tem muitos conflitos ali que realmente fazem parte desta fase, né, desta mudança, de quando está nesse processo de amadurecimento. Outra novela que nós podemos ver também, a rivalidade entre as mulheres, Anjo Mal, né, em que a Anice rivaliza com a Paula, mas não é só questão de classe social, diferenças sociais que tem ali muito forte, mas também é a questão da Anice, ela já rivaliza com a mãe, né, tem uma questão muito forte, como se a mãe fosse a maior rival dela. Então é bem difícil e a gente vai acompanhando isso na trama. Depois a gente pode pensar numa série chamada Dawson's Creek, acho que foi a primeira série que eu assisti, de 1997. E nesta série aparece ali uma rivalidade entre a Jen e a Joey, né, a moça da cidade e a moça do interior, né, a loira e a morena. E é típico assim da adolescência também, de rejeitar ou ter uma desconfiança com aquilo que é novo. Então quem está chegando é difícil de entrar na turma, né, de se sentir pertencente ali a um local, a uma turma, né, a um lugar. E a Jen vai ter que lutar para conquistar esse lugar, né, que ela já tem uma rejeição ali, uma rivalidade com a Joy. Assim que ela chega, né, já começam vários conflitos. Bem interessante também. E Gossip Girls, outra série que a gente vê muita rivalidade, mas ainda assim a Serena e a Blair são super amigas, né? Parece que apesar das farpas da rivalidade, uma não vive sem a outra. Então tem muitos períodos, né, de brigas, conflitos, separações, mas, né, um distanciamento, mas as duas
precisam uma da outra. Então tem sempre esse movimento de fazer as pazes, de voltar a se falar. Muitos conflitos às vezes parecem até bobos, né? Porque é um período da adolescência, mas que fazem parte desta convivência entre mulheres muitas vezes. Mas existem amizades que são assim, né? Que apesar dos conflitos, das farpas, da rivalidade, uma gosta da outra, precisa da outra, uma tem ali uma necessidade da presença da outra. Bom, e para finalizar o vídeo, esse vídeo ficou só das personagens, né, da rivalidade feminina, tanto em novelas como em séries, filmes. Se você tiver mais algum que você se lembre e quiser escrever, pode deixar aí nos comentários. Mas esse do final é da Avenida Brasil, uma novela que eu não cheguei a assistir, mas eu lembro que foi bem marcante porque um taxista não quis me levar, na época era a época da faculdade, ele não quis fazer a corrida porque ele falou a seguinte frase: eu estou assistindo a Carminha, né? Pegue o táxi de trás, porque agora eu estou ocupado, né? Tô no meu momento aqui da pausa. Achei super engraçado isso depois, né? Na época eu fiquei com raiva, mas depois eu fui pensar, falei, gente, olha só, né, como mexe com a pessoa, porque era uma história de uma menina que ia se vingar da madrasta, né, a madrasta má, que tinha essa condição de acerto de contas, né, uma hora ela ia lá para resolver as coisas, e isso parou o Brasil. Lembro também que tinha uma aula que um professor falou, gente, tudo isso é porque ali está bem exposto, né, muito explícito os castigos, as maldades, né, a perversidade, não perversão como estrutura de personalidade, mas a perversidade do ser humano, né, o que o ser humano é capaz, e que tudo isso ficava claro ali, muito, né, evidente na novela, e que as pessoas queriam assistir, né, então virou até tema de aula uma vez isso daí, mas que a Avenida Brasil parou, e o fio condutor da novela era a rivalidade feminina. Bom, então eu vou ficando por aqui. Curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal e no próximo vídeo a gente continua com a reflexão, mais com a base, né, psicanalítica, psicodinâmica, sobre essa questão da rivalidade feminina. Esse daqui foi um vídeo mais pra gente relembrar, né, as personagens dessas histórias que se repetem por aí, mundo afora. Um abraço e até o próximo vídeo.